Ó, vou perguntar aqui, doutora Emanuele, vai ter ou não vai ter recontagem de votos em Sorriso? Bom, a imprensa bem sabe que tem 2 semanas que estão todos me perguntando isso e eu então fui me debruçar um pouco mais sobre o assunto. E o que acontece? Quando o STF decidiu naquela ação direta de inconstitucionalidade 7228, quando ele decidiu em 2024, março de 2024, que deveria dar oportunidade para mais partidos participarem, essa decisão, que foi de março de 2024, fevereiro de 2024, essa decisão de fevereiro de 2024 já foi incorporada na eleição de 2024. Então, recapitulando, o Supremo julgou a ação direta de inconstitucionalidade 7228 em fevereiro. No fim de fevereiro sai a resolução 23734 do TSE, que é alterando a resolução de 2021 sobre os sistemas eleitorais, destinação dos votos na totalização e proclamação de resultados. Para quê? Para que na eleição de outubro de 2024 já fosse feita a contagem conforme a decisão do STF. Então, o que a gente tem é que o resultado da eleição já foi proclamado observando a decisão do STF lá de fevereiro de 2024. Mas o que aconteceu agora, então, esse ano, em março de 2025? A mudança agora foi que, nesse ano de 2025, em março, o STF decidiu que essa alteração do coeficiente, ele tinha que ser aplicado lá na eleição de 2022. E aí sim precisa haver uma recontagem, porque quando a eleição de 2022 aconteceu, não foi esse o regramento que foi utilizado para a contagem de votos. Lógico, a eleição foi em 2022, a decisão saiu agora em março de 2025. Então não tem como isso ter acontecido. Então, posteriormente, depois que tivermos todos os trâmites legais, o TSE, que é trânsito em julgado, né, etc e tal, o TSE deverá fazer a recontagem dos votos da eleição de 2022, tá? Mas a eleição de 2024, ela já observou esse novo regramento, tanto que a gente estava conversando aqui anteriormente, eu mostrei casos foi questionado isso em Pedra Preta, foi questionado isso em Cuiabá e foi questionado também em Nova Ubiratã. E em todos esses processos que se chamam reclamações, em todas essas reclamações, já ficou definido pelos juízos eleitorais e também pelo TRE que estava tudo certo, que já se observou no resultado de 2024 tudo que tinha que ser observado conforme a decisão do STF, certo? Então, no meu entendimento, não haverá recontagem, porque o resultado já foi divulgado da maneira que a decisão do STF determinou. Doutora, um advogado estava aqui e ele... A gente leu aqui nas decisões, o Ubiratã, Pedra Preta, que está bem explícito aqui, olha. No caso de Nova Ubiratã, o desembargador lá no TRE em Cuiabá. No caso em tela, nesse caso de Nova Ubiratã, a informação da área técnica do TRE, conforme a informação da área técnica, as vagas foram preenchidas antes da aplicação da terceira etapa da distribuição. Então, não chegamos nas sobras das sobras. Em Nova Ubiratã, em Sorriso, a mesma coisa. Eu sei falar desses 2 municípios, também Ipiranga e Boa Esperança, e eu posso falar, porque a decisão está aqui, a de Cuiabá e a de Pedra Preta, né? Foi interposto recurso especial dessas decisões do TRE, mas a informação que eu tenho é que esses recursos não foram admitidos. Então, ficou chancelado também pelo TRE que em Nova Ubiratã a contagem já foi feita conforme a nova regra. Agora, não tem como a gente ter uma contagem de Ubiratã conforme a nova regra e no mesmo sistema de Sorriso diferente da nova regra, né? Então, a regra é a mesma para todos os municípios. Quem faz esse sistema é o TSE, lá em Brasília.
e ele é depois instalado nas urnas, aquela cerimônia que a gente faz de geração de mídia, etc e tal, é justamente para a gente colocar dentro das urnas todo como deve ser feita a contagem, também nos nossos computadores aqui que recebem os resultados das urnas. Então não haverá alteração no quadro de vereadores de Sorriso e Nova Ubiratã, que qual a senhora... No meu entendimento, não. A decisão do STF, essa última decisão do STF, ainda cabe recurso? Já foi julgado pelo plenário? Não, qual que é a situação dessa decisão? Já foi julgado. Hoje eu fui até olhar. E o que acontece? Isso causa muita insegurança, porque o Supremo tinha falado já na turma que não seria aplicado para 2022. Ok. Mas aí houve um recurso, essa decisão da turma foi para plenário. Aí no plenário alteraram, falando não, tem que voltar em 2022. Então assim, a gente fica às vezes numa insegurança jurídica, né? Porque é uma coisa, dali a pouco é outra. Mas agora não, agora realmente o STF pacificou, decidiu que vai sim aplicar na de 2022. Então, a de 2024 não tem mais que ser retificado, mas a de 2022 a gente vai ter alteração. Essa decisão do STF, ela afeta de alguma maneira a eleição de 2024? Essa decisão do STF? Não, porque tem nada a ver. A de 2024, não é que ela afetou no momento em que ela foi proferida e o TSE editou a resolução 23734. Ela alterou. Porque aqui quando a gente vai ver no seu artigo 11, nos parágrafos 4º do artigo 12, o TSE expressamente mudou, falando ação direta de inconstitucionalidade 7228. Então, ele alterou, mas deu tempo do TSE fazer as regras antes da eleição de 2024. Isso é importante. Então, as urnas para que todos votaram já estavam programadas com todo esse... Perfeitamente, JK. Exatamente. É isso. Nós pegamos as regras do jogo e conseguimos colocar para aquele jogo de 2024. Só que agora, em 2025, veio uma mudança na regra do jogo de 2022. Então, a gente vai ter que refazer a contagem de 2022 conforme a regra de hoje. Muito obrigado.